Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Eu sou Walter Carlos, estou junto com você aqui para mais esse episódio com mais dois convidados especiais e nós vamos falar de um tema muito legal aqui, que é o seguinte, ó. A construção civil está em constante evolução, com novas tecnologias e materiais surgindo a todo momento. E hoje nós vamos explorar as principais inovações e tendências que estão moldando o futuro desse grande setor que é a construção civil. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber dois convidados que conhecem muito desse assunto. O Alex Vidal, ele que é gerente de vendas da Collins, e o Vitor Hugo Cunha do Nascimento, especialista de produtos da Brasilite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia a todos, né? É isso aí. Obrigado, Walter. Pelo convite. Valeu, obrigado. Um prazer também estar aqui com todos vocês. Alex, Walter. Vamos aí para esse bate-papo. Prazer é nosso de receber vocês aqui. Aí eu gostaria de saber o seguinte: quais são os materiais mais inovadores que vocês têm observado no mercado da construção civil atualmente? E também quais são as vantagens desses mesmos materiais aí em relação aos tradicionais, aquele que todo mundo acaba utilizando, tal, em termos de desempenho, durabilidade, sustentabilidade? Ímpar, par, quem é que começa? Bom, falou de produto... O Vitor já se empolga, né, Vitor? É já me empolguei um pouquinho, mas vamos lá. Legal, é ótimo. Falando aí sobre o produtos para construção, sobre a Saint-Gobain, é muito legal porque a inovação está muito presente no nosso DNA. E a gente tem um case, Walter, muito legal, que a argamassa é um cimento cola, rende mais, a C3 Plus aí da Quartzolite, que é um produto que ele tem a capacidade, ou seja, é uma argamassa de 10 quilos, que ela rende o mesmo do que uma argamassa tradicional de 20 quilos. Então, quando a gente fala de performance de produto, é um material muito inovador, principalmente no processo de aplicação. Você tem muito mais leveza, ou seja, existe muito mais conforto, né, para o profissional fazer a aplicação desse tipo de material, e as vantagens são diversas. Quando a gente pensa, por exemplo, nos stakeholders, transporte, cubagem desse material, você tem muito mais eficiência logística na hora de transportar, estocagem também dos nossos parceiros, ou seja, quando a gente pensa nos lojistas, você precisa de muito menos espaço para armazenar os materiais. Então, acho que as vantagens são diversas, e também o cunho de sustentabilidade, ou seja, é um material que hoje tem uma certificação EPD, né, que acompanha aí todo o ciclo de vida, né, uma certificação internacional, que acompanha todos os processos, o ciclo de vida do produto, que acaba contribuindo também com outras certificações que, de repente, as construtoras e os parceiros podem estar tendenciosos ou buscando também no projeto de construção. Então, acho que, de forma geral, essa é uma inovação bem interessante aí, que é recente, né? A gente lançou em 2024, esse ano a gente trouxe uma cor nova, então agora a gente tem a argamassa cinza e a argamassa branca também. Muito bom. E para você, Alex, a Collins, se não me engano, é uma marca bicentenária, é isso? Exato. Ano que vem a gente está completando 200 anos de história, né? A Collins, inclusive, nasceu da inovação, né? Até brevemente contar a história, foi por conta de um machado que todo mundo fazia, a forja entregava ele um machado bruto. E a Collins decidiu começar a vender ele já pronto, já afiado e já encabado. E aí explodiu. E assim, também muito vinculado à qualidade do aço que existia na região dos Estados Unidos, que era feito uns materiais. Sim. Então a inovação sempre foi nesse sentido de durabilidade e de precisão na ferramenta, né? Continua assim hoje, através dos 200 anos, né? A Collins ainda, por incrível que pareça, ou o pessoal, né, que também está na construção, tem muito trabalho manual feito ainda, por mais que exista maquinário, né? E a inovação da Collins vem nesse sentido durante esses 200 anos. A gente consegue falar de um material de resistência maior para dar mais durabilidade, para ter uma precisão melhor na atividade que você está fazendo, como uma colher de pedreiro, algo mais leve, algo mais ergonômico, né? Então, isso daí tudo ajuda muito, né? A Collins sempre está muito envolvida com essa situação de entregar uma ferramenta que entregue uma obra mais bem acabada, que também entregue um conforto maior para o operador, né?
Perfeito. Obviamente, né, a indústria vai lá, pensa um novo produto, né, tanto lá para acabamento, para assentamento, ou uma nova ferramenta tal. Mas nem tudo são flores. Tem os desafios também. E é sempre desafiador. Quando você lança um produto novo no mercado, você tem alguns desafios, algumas dores tal. Vocês poderiam citar quais Talvez são... muitos desafios. Quais são esses desafios aí que vocês precisam superar a cada lançamento de uma novidade no mercado? Quer começar, Alex? Para a linha da Collins, né, como a gente também, por força de interesse da marca e do demanda de mercado, o que a gente percebe muito assim, né, a Collins tem muita ferramentaria com cabo de madeira. Ele ainda é muito exigido pelo mercado, mas essa mudança acontece, tem uma velocidade X, só que existe muita resistência do operador. Então, por exemplo, a colher de pedreiro é algo clássico com cabo de madeira. E o próprio pedreiro tem muita resistência nessa mudança, mas é por conta dele nunca ter tido a experiência, a chance de usar uma colher com cabo de polipropileno injetado, por exemplo, que é muito melhor, não quebra, não solta ferpa, não apodrece, ele não perde a colher por esse motivo. E é uma questão cultural que a gente traz a tecnologia, né? E aí também tem uma questão de velocidade que o pedreiro aceita aquela nova tecnologia, né? Então, um grande desafio para a Collins é esse. A gente traz a novidade, como um machado de cabo de fibra, que é muito mais resistente, só que também essa educação, essa informação do custo-benefício tem uma velocidade. A Collins gostaria que, né, parar de derrubar a árvore hoje para poder colocar já materiais mais sustentáveis. Mas essa velocidade tem que ser respeitada, é nosso trabalho sobrepor essa informação, esse desafio que existe, está acontecendo, mas essa é uma grande dificuldade para nós. Assim. A gente tem algo muito mais bacana para entregar e tem que também respeitar a velocidade que a pessoa consegue aprender e experimentar aqueles materiais novos. Ele traz como crença, né? Desde que ele começou, às vezes passou do avô para o pai, do pai para o filho e tal. E isso, obviamente, no produto também, né, Vitor? Bom, com certeza, eu concordo. Eu acho que nós ali, enquanto indústria, quando a gente fala de uma mudança de sistema construtivo, até pensando em inovação e mudança, por exemplo, de tecnologia de matérias-primas, eu acho que a gente enfrenta uma resistência cultural muito forte, né? Eu acho que isso conecta, trazendo também aí para o exemplo da Brasilite, né? Até os anos 2000, a gente utilizava amianto, que é uma fibra mineral dos nossos produtos, né? Desenvolvemos o CRFS, que é o cimento reforçado com fio sintético, e a gente fornece telhas de fibrocimento com esse tipo de material desde 2001 para o mercado, por uma questão mesmo de uma adequação a questões sanitárias, com foco na saúde aí dos operadores e dos nossos parceiros que produziam, né, e recebiam também esses materiais. Agora, o que a gente vê é uma resistência muito grande do mercado. Até hoje a gente escuta, né? O material, quando ele era produzido ou fabricado com aquela outra matéria-prima, ele tinha uma performance ou um desempenho diferente. E eu acho que talvez a chave que a gente encontrou para, de repente, virar esse jogo ou ser mais assertivo no mercado é a capacitação, né? Então, a capacitação hoje, nós da Saint-Gobain, a gente trabalha muito forte isso como um pilar na nossa estratégia. A gente faz capacitação online via treinamentos gratuitos, né, para todos os profissionais da construção civil. A gente também fornece sempre treinamentos focados e com muita proximidade no nosso cliente, pensando em balconistas, vendedores, as pessoas que estão ali no tete-a-tete, no dia a dia, vivenciando o chão de obra, o mercado da construção civil, mas, obviamente, sem esquecer dos profissionais, né? Então, hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente tem o que a gente chama de esquadrões, né? Então, são treinamentos focados em profissionais. E aí, falando um pouco de números, em 2024, a gente treinou cerca de 50 vezes, ou seja, a gente teve 50 encontros com aproximadamente uma média de 100 profissionais. Então, a gente está falando aí de 5 mil profissionais, Brasil afora, treinados e capacitados em 2024, pensando em boas práticas de instalação do nosso produto, técnicas de manuseio, como fazer o processo da maneira correta, para a gente cada vez mais ir desmistificando ou abandonando, de repente, práticas que eram aderentes àquele material, àquela tecnologia, aquele sistema construtivo antigo, e trazendo a adaptação para a nossa realidade, para a atualização, para materiais também mais sustentáveis. Então, acho que
esse desafio de mudança de crença, esse desafio de mudança cultural, eu acho que a capacitação acaba sendo a chave para a gente sair do outro lado. Bom, e além de materiais, né, quais são o que a gente pode chamar de tecnologias mais transformadoras, né, que estão aí, de certa forma, impactando o setor da construção civil nas áreas que vocês atuam, né? Ou seja, ferramentas, no caso do Vitor, Brasilite, coberturas. Sim. Quais são essas tecnologias, Vitor? Começa você agora. Bom, eu acho que pensando no meu contexto, né, de coberturas, existem diversos tipos de telha de fibrocimento. A gente entende aí que hoje é a maior fatia do mercado, que é muito consumido, telha cerâmica, enfim. Mas pensando em coberturas, a gente vê a crescente, principalmente em grandes metrópoles, grandes centros, a verticalização das construções. Né? Então, hoje você vê arranha-céus, muitos prédios sendo construídos, e com isso, é o que a gente chama de flat roofing. Né? Então, uma opção, falando de tecnologia, é a própria membrana líquida acrílica, que hoje é um material muito utilizado, muito pela facilidade, né? Então, assim, é um material moldado em loco, é um material que áreas, por exemplo, com recorte, você consegue fazer a aplicação de uma forma muito fluida, você consegue ter uma otimização da mão de obra em relação a outros sistemas construtivos, outras tecnologias, e traz uma série de benefícios, né? Sobre o ponto de vista, por exemplo, de performance, hoje a gente tem, no próprio portfólio da Quartzolite, algumas membranas com microesferas ocas, ou seja, é um material dentro do produto ali na matéria-prima que ajuda com a redução de temperatura. Tá? Então a gente tem produtos que vão, por exemplo, reduzir até 10 graus de temperatura interna do ambiente. E isso, por consequência, traz muito mais conforto térmico, você traz uma economia com investimentos, por exemplo, em energia elétrica com iluminação, com, de repente, ar-condicionado, ventilador. E também esses materiais têm outras tecnologias. Exemplo, a gente tem nesse mesmo produto uma característica que ele é fotossensível, então existe um conforto visual na aplicação. Então quando o profissional ele faz a aplicação, o material, a coloração dele é azulada, ao passo que quando ele vai secando ele fica branco, quando ele está totalmente curado ele fica branco. Então o profissional consegue saber onde que ele já fez a aplicação, onde que já está seco, de repente onde que já está preparado para uma próxima demão, sem contar conforto visual, porque quando a gente está moldando membranas líquidas brancas, num dia de sol, por exemplo, a gente sabe que o produto acaba refletindo o raio solar. Então, para ter o conforto visual melhor, a gente desenvolveu esse tipo de tecnologia. Então, eu quis só trazer esse produto, essa tecnologia como exemplo de uma solução que é muito eficiente, que eu vejo como uma grande adaptação, inclusive da indústria em relação ao sistema construtivo, pensando principalmente nas verticalizações das grandes metrópoles. Aí eu tenho um pouquinho dessa visão. E você, Alex, pela Collins, o que você pode citar? Na linha de ferramenta manual, além da baterização, né, a parte elétrica, né, que dá uma velocidade de produção, né, dá uma eficiência muito grande, para a linha de ferramenta manual pura, clássica, com uma boa certeza são os cabos em fibra de vidro. Tá? Porque estão substituindo a madeira. O pessoal que está em casa, inclusive, né, que está assistindo, pode confiar, é muito mais forte que o aço, a resistência é muito maior, ele já tem uma coloração, né, assim, chamativa, que é para o cara não perder na obra. O grande benefício da fibra de vidro, para os nossos colegas que estão em casa, já quebraram uma parede com ponteiro, né, algo do tipo, a ferramenta de golpe tem algo muito específico, né, e muito prejudicial, na verdade, que é histórico. Quando você dá o golpe com uma ferramenta, seja um machado, uma enxada, algo do tipo, aquela vibração da ferramenta vai passar pelo teu braço, pelo teu punho e vai te machucar a longo prazo, né? E a fibra de vidro reduz essa transferência de vibração. Impacto. E a gente, às vezes, olha lá no material de construção, acha que é só o bonitinho amarelinho para acabar com a madeira porque está matando a árvore. Mas não, tem muito benefício lá dentro, né? E o principal é essa ergonomia, esse cuidado com o operador. E, né, a questão de resistência dura muito mais, né? A gente está falando de um material que é mais resistente que aço, né? Então, assim, a qualidade, a durabilidade sobe muito. Para as ferramentas manuais, né? Hoje você vê em martelo, é muito comum, vem em formões, machados, machadinhas, enxadas, todos esses itens, cada vez mais vocês estão vendo a madeira saindo de cena e vindo a fibra de vidro, né? Porque é algo que realmente precisa dos dois pontos, tanto do ponto de sustentabilidade quanto do ponto da ergonomia, né? Do cuidado com o operador. E você cita esse cuidado
cuidado com o operador, que é uma preocupação da indústria também, nessas novas possibilidades aí da ferramenta dentro dessa nova formatação. Eu pergunto para você o seguinte, além da questão da segurança, né, da ergonomia, pergunto sobre a questão da segurança para quem está trabalhando, a questão da qualidade você já citou, né, no caso aí desse cabo novo que a Collins está colocando no mercado, você tem uma qualidade legal, falou a questão da durabilidade. Como é que fica também essa questão de otimização de processos, redução de custos? Isso daí, gradativamente, o setor vai sentir nessas mudanças também, Alex? Sim, né? Conforme a tecnologia produtiva vai aumentando, vai ser exigindo ferramentas que tenham uma durabilidade maior, inclusive, né? Perdão, que tenha assim, menos processos envolvidos, que a ferramenta dure por mais tempo, que ela tenha mais precisão, né? Então, quando a gente fala de um formão, a gente fala de um facão, de uma lâmina de roçadeira, não adianta só ser um aço que corta, ele tem que ser um aço que te exija menos afiações, tem que ser um aço que ele deforme menos a madeira, que ele crie menos, né, deformidades, orelhas no momento do corte, né? Isso acontece com brocas também, tá? Então, esse tipo de precisão é dado com o aumento da tecnologia, com o uso de materiais nobres, né? Então, se você pega algo que é muito simples, algo que não tem padronização internacional, que não tem um sistema de medidas que regula a fabricação daquele material, ou você costuma usar um fabricante que não segue essas orientações, você tem um acabamento reduzido e, consequentemente, isso vai refletir na obra, ou por uma questão estética, ou por uma questão de as coisas não se encaixam, você não consegue dar, às vezes, a sustentabilidade, né, a resistência ideal por conta da ineficiência, da falta de precisão da ferramenta. Então, usar ferramentas que tenham qualidades elevadas trazem todos esses benefícios que, quando você junta todos esses pequenos pontos, você tem uma obra muito mais bem acabada, muito mais bem organizada, né? E na sua parte, Vitor, como é que você enxerga? Você falou muito dessa questão do conforto ali para o operador que vai fazer a instalação, né? A preocupação com a cor, o desenvolvimento de uma química diferente para depois, com a cura, mudar essa coloração para facilitar a visualização do que ele já fez. A gente percebe toda essa preocupação também, mas em relação a reduzir custos, né? Processo é mais rápido, vem auxiliando a minimizar, digamos assim, trazer mais uma mão de obra mais suave muitas vezes, em muitos casos, para esse operador também? Perfeito, eu acho que indo nessa linha, né, do que a gente vem discutindo, a Brasilite tem um produto hoje no portfólio, que é uma manta líquida, né, o nome do produto é manta telhado, também é uma membrana líquida, base acrílica. Eu particularmente sou entusiasta desse tipo de tecnologia, porque eu acredito que tudo isso que a gente vem discutindo está intrínseco a esse produto, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de otimização de custos, a gente pode pensar, inclusive, na otimização da mão de obra. Né? Então, quando você tem um tipo de solução que você vai monocomponente, você vai fazer a aplicação diretamente ali no substrato, não tem a necessidade, por exemplo, de fazer uma proteção mecânica, você vai ter um tempo de aplicação, ou seja, uma otimização dessa mão de obra que é muito mais ágil, você faz de uma forma muito mais veloz. Pensando em segurança também para o aplicador, comparação a outros sistemas construtivos, exemplo, muitas vezes aplicadores ainda utilizam muito manta asfáltica, que é um outro sistema de impermeabilização. Então, no sistema de manta asfáltica mais tradicional, com a utilização de maçarico, por exemplo, você tem a aplicação do primer asfáltico, depois você vem com a aplicação da manta asfáltica e depois você precisa fazer uma proteção mecânica, ou seja, você precisa desprender muito mais tempo, é um sistema muito mais robusto, mas ao mesmo tempo com mais etapas. Então eu acredito que, principalmente pensando no mercado varejista, no faça você mesmo, nos profissionais pensando na otimização, na facilidade no dia a dia, esse tipo de tecnologia ajuda bastante. Sem contar todos os benefícios, por exemplo, desse produto, no sentido inclusive do rendimento. Então, quando a gente fala de economia, pensando, por exemplo, em telhados, hoje a manta telhado é uma das membranas líquidas com maior rendimento do mercado.
Então, enquanto membranas tradicionais têm um alcance de aproximadamente 15 metros quadrados, a manta telhado Brasilite, aplicada em telhas de fibrocimento, ela tem a capacidade de render até 29 metros quadrados. Então, a nossa formulação, a nossa tecnologia exige muito menos produto por metro quadrado, muito menos demãos. Então, quando a gente fala de otimização, segurança e facilidade na aplicação, acaba sendo uma solução muito assertiva para o profissional que busca todas essas qualidades de um único produto. Obviamente, a gente fala muito da questão da sustentabilidade, eficiência energética, né, que acaba impulsionando toda essa inovação tecnológica com os produtos, né, desenvolvidos, com as novas ferramentas. Como é que vocês veem essa força, né, que traz toda essa questão de sustentabilidade e eficiência energética hoje? É um grande impulsionador do mercado que vocês atuam hoje? Não dá para desvincular uma coisa da outra hoje no desenvolvimento de uma nova tecnologia. Eu acho que com certeza. Eu acho que impacta muito e trazendo, obviamente, né, dentro desse exemplo que eu venho colocando, por exemplo, existem profissionais muito qualificados que são especialistas no estudo desse tipo de solução, linkando com a eficiência energética, como você colocou, Walter. Vou trazer, por exemplo, né, uma referência hoje que a gente tem no mercado, é a própria professora doutora Kellen, que é coordenadora da parte de arquitetura e urbanismo da USP São Carlos. Então, ela é uma super referência e há mais de 20 anos vem estudando a refletância de materiais, ou seja, de revestimentos acrílicos, tanto em fachadas quanto em coberturas horizontais, a eficiência energética que esse material traz para a solução. Então, através da refletância, ou seja, do estudo dessas colorações, da refletância do raio solar, você consegue, obviamente, medir qual que é a absortância, o quanto que ele absorve de caloria, de energia, para, de repente, num projeto onde você vai especificar, você pensar tanto na parte de design, né, em relação à coloração, a que tipo de material que você vai utilizar, mas também trazendo para uma solução que vai trazer muito mais conforto térmico, por exemplo. Então, com isso, você vai ter muito menos consumo de energia com climatização, com ambiência, né, com ar-condicionado. Então, é um tipo de solução que é muito utilizada, mas eu acredito que é muito assertivo quando a gente pensa no desenvolvimento das grandes cidades hoje, né? Eu acho que está muito linkado com a contextualização das grandes metrópoles, das grandes cidades. E, como eu comentei, né, eu particularmente sou muito fã desse tipo de tecnologia. Eu acho que está bem alinhado com tudo isso que a gente veio discutindo aqui ao longo do nosso bate-papo. Muito bom. E para você, Alex, como é que você vê isso? A sustentabilidade da Collins, né, é algo até inerente da marca, né? Porque como a gente sempre trabalhou com a ferramenta A, né, ela veio do mundo agrícola e hoje, né, opera bem na cidade. Quando você tem uma ferramenta de alta qualidade, a performance, a sustentabilidade está voltada ao operador, né, porque ele se cansa menos, né. A gente tem ferramentas, por exemplo, a exemplo do facão da Collins, é o único que ele tem uma laminação que tem um equilíbrio de peso na lâmina, que é justamente para a pessoa cansar menos, tá? Então, se você pegar lá, talvez um facão comum, você vai ver que é uma lâmina reta, chapada, que tem o fio na ponta. O Collins não, ele começa mais espesso no fundo da lâmina, na ponta da lâmina ele é mais fino, justamente para ter esse equilíbrio de peso e, né, ter a sustentabilidade, no caso, aplicada ao operador, né? E aí a qualidade do aço, que também é inerente da Collins desde lá dos Estados Unidos, né, traz essa questão de você ter menos extração de metal, porque a ferramenta tem uma durabilidade muito maior, né? E isso tudo, né, de uma forma geral, se contar a quantidade de ferramentas que a Collins já fez nesses 200 anos, por conta de usar aços de ótima qualidade, já salvou muita extração por aí, né? E o profissional também tem esse ganho de tempo no sentido de preciso afiar menos vezes, né? É uma ferramenta que mesmo que eu não esteja usando no momento, ela não vai ter uma corrosão acelerada, né? Então, a gente tem histórias, e que é muito comum você ir numa loja, algo, e você fala assim, Collins, fala, pô, meu avô usava Collins, e sabia? Meu avô ainda tá lá o machado da Collins. Então, a gente tá falando de ferramentas de altíssima durabilidade, né? Essa durabilidade casa
perfeitamente com essa questão de sustentabilidade, de ter uma ferramenta, de você comprar várias, não é algo descartável, é algo que salva desde o nascimento da ferramenta, a extração da natureza, tudo mais, até a quantidade de esforço, né? Salva também a quantidade de esforço que o operador faz, né? As ferramentas manuais, pelo menos ao meu ver, entregam mais essas vantagens assim, de sustentabilidade, tanto no momento da construção da ferramenta, quanto para a pessoa que usa. E você citou um ponto super importante, né? Porque assim, às vezes algumas pessoas podem imaginar, não, mas aquela tem um preço melhor, tal, mas vai ter uma recompra recorrente daquela ferramenta, que é um instrumento de trabalho para o profissional da área, né? Automaticamente tem uma extração maior da natureza, né? E isso que você fala é muito importante. Vocês vendem um material de qualidade, buscando manter um produto que vai estar sempre à mão, em condições do operador utilizar, e às vezes até passando de geração para geração, né? Porque a ideia é criar-se materiais e ferramentas duradouras ao longo do tempo, né? Para trazer não só a resistência, mas esse conforto, como você falou também, essa preocupação. Muito interessante, muito bacana, né? A gente entender um pouco melhor como é que é o pensamento das indústrias, né? Uma na geração de produtos, outra na geração de ferramentas para facilitar o dia a dia. Queria que vocês deixassem agora uma mensagem para quem está acompanhando a gente, né? O que vocês gostariam de transmitir para esses profissionais da área da construção civil sobre a importância da inovação, né? Da preocupação que eles devem ter em estar buscando novas tecnologias, novos materiais, porque é importante para eles enquanto profissionais e para esse novo mundo que a gente vai desbravando a cada dia, né? A gente tem hoje muitas exigências, obviamente, legislações que foram conquistadas para termos um mundo mais sustentável, né? E, obviamente, além disso, né, a preocupação com as futuras gerações também, toda essa questão de conforto também. Pode passar um recado aí para quem está acompanhando a gente. Legal, tá? O que eu diria que foi, acho que, o início de uma nossa conversa, né? Assim, o profissional, né, ter o coração aberto, né? Se coloque à disposição para entender essas tecnologias, né? Crie intimidade em se educar, em ser profissionais cada vez mais aprofundados, entender quais benefícios essas novas tecnologias que as nossas fábricas trazem, se deem a chance de ter experiência com essas novas ferramentas para entender, né? Qual que é o benefício, se é algo legal, não é tão legal assim para mim, mas nisso aqui é vantajoso para a gente juntos, né? Não só a fábrica trazer essa sustentabilidade, né? Essa preocupação com o futuro, mas vocês também participarem, tem que participar, né? Para ter um passo adiante de fato, né? Eu penso, pelo menos, que nós estamos disponíveis como fábrica, através dos nossos influenciadores, através dos nossos vendedores, através das pessoas que treinam, que passam a informação, aceitar essa informação e se darem a chance de vai na loja, né? Pega um produto da Collins que você não conhece, mas que você já usa de uma outra marca, eventualmente, né? E testa. Pega, né, também o pessoal aqui da Quartzolite, testa um produto deles, porque é algo que vai te trazer uma experiência nova, vai te trazer um novo método de criar algo que você já criava, vai te trazer algo às vezes mais barato, na questão de tempo, na questão financeira, né? Então, abrir o coração para testar essas novas tecnologias, acho que é algo que eu gostaria, pelo menos, de passar de mensagem para nós aprendermos juntos, porque quando vocês, né, profissionais aprendem, a fábrica também aprende e consegue melhorar mais ainda, né? Perfeito. Vitor? Bom, a Saint-Gobain é uma empresa que está no mercado já da construção civil há 360 anos. As marcas Quartzolite, Brasilite, né, tão queridas, né, tão próximas dos profissionais. Estamos aí completando 88 anos de mercado, um pouco mais jovens aí do que a Collins. Mas eu acho que inovação, transformação é algo que está no nosso DNA, né? Pensando no portfólio, por exemplo, da Quartzolite, né, a gente tem lá atrás o desenvolvimento de produtos, de soluções, o cimento cola lá atrás. Estava comentando aqui no início do nosso podcast, né, um novo lançamento, aí, um material que tem a capacidade de render o dobro com metade do peso, né? Então uma argamassa de 10 quilos que rende 20 quilos. Então eu acho que de mensagem para o profissional, para o nosso grande parceiro,
com essas mudanças, com essas transformações, com essas mudanças e avanços tecnológicos, pensando como você bem colocou, Walter, principalmente, né, com muita sustentabilidade, que é algo que a gente coloca sempre como premissa nos nossos desenvolvimentos, é a capacitação, é o acompanhamento em relação a essas novas tecnologias, métodos de aplicação. Né? Eu acho que o profissional atualizado e capacitado é aquele profissional mais solicitado também, né? O profissional que mais fecha negócio, o profissional que sempre está com a agenda cheia. A gente conversa, a gente sabe o quanto que indicar profissionais é algo prazeroso para a gente enquanto pessoa física, né? Então, quando um profissional ele realiza um serviço muito bem feito com a mão de obra que a gente fica muito satisfeito, a gente faz questão de recomendar de repente para um amigo querido, para um parente. Então, eu acho que a indústria tem esse compromisso, né, de ser muito forte na vanguarda da inovação, de trazer produto novo, de provocar o mercado com novas soluções. E eu acho que estou muito em linha contigo, Alex, né, do profissional se arriscar, de experimentar, de ter interesse, né, em utilizar esses novos produtos, novas soluções que muitas vezes vão trazer benefícios de otimização, que nem a gente falou hoje, né, de maior conforto na aplicação e na utilização, muitas vezes, de ferramentas. Então, acredito que um profissional atualizado e que busca sempre conhecimento é o profissional do futuro. Bom, e o profissional que está acompanhando a gente vai seguir o conselho de vocês, como é que pode encontrar os produtos da Collins? Ótimo, tá? Collins tem lá nosso Instagram, @Collins do Brasil, tá? Tem nosso site também, www.collins.com.br, tem página no Instagram, tem página no YouTube, tem uma série de canais para vocês acompanharem, né, as tecnologias, as aplicações, os nossos influenciadores também, tirando dúvidas, tá? Tem nos nossos sites, lá no nosso Instagram também, tem o nosso telefone direto para poder mandar mensagem, mandar WhatsApp, o pessoal manda foto, o pessoal manda foto do Machado, que era do vôlei, que esse aqui era do meu avô, tem um carinho enorme, me manda algo, faz uma homenagem. Então, assim, a gente adora quando recebe esse tipo de informação e também indica, o pessoal manda muito, gostaria que vocês modificassem isso aqui na ferramenta que ia me ajudar muito, aqui o pessoal Então é uma troca assim muito boa, esse contato não é só para vocês que é prazeroso, né, essa intimidade, mas para nós também, porque a gente consegue entender, né, como é que a gente vai dar esse passinho para frente no futuro. Tem lá o Instagram, o @Collins do Brasil, já é um ótimo canal, vocês conseguem encontrar a gente para o que vocês precisarem, lá, ajuda, dúvida, tudo mais. Perfeito. E da Brasilite? A Brasilite, a gente está muito presente no Instagram com conteúdos dinâmicos. Estamos presentes também no YouTube com treinamentos, vídeos mais técnicos, com um pouco mais de profundidade. Mas para quem, de repente, quiser conhecer todo o nosso portfólio, buscar por conteúdos mais técnicos, catálogo técnico, guia técnico, como fazer instalação de telhas de fibrocimento, www.brasilite.com.br. Eu acho que lá você consegue encontrar todas as informações sobre cobertura, sobre os nossos acessórios e também telefone para encontrar um representante, um vendedor mais próximo aí para poder experimentar os produtos da Brasilite. Muito bom, agradecer a sua participação, Alex, a sua, Vitor. E é isso, dessa forma a gente fecha mais um episódio aqui do podcast diretamente do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. A gente acabou de falar aqui com Alex Vidal, gerente de vendas da Collins, e com o Vitor Hugo Cunha do Nascimento, especialista de produtos Brasilite. Até o próximo episódio. Valeu! Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!